Bom, começou a gravar. Então, eu vou ler o início do capítulo, está na página 163. Capítulo 17. A mim me parece sublime, ou será perfeito? Nesse capítulo, aprenderemos como utilizar certos recursos de linguagem que tornam mais comunicativa, enfática, atraente e impactante, como o pleonasmo sintático. Esse é o conteúdo novo que a gente vai ver, tá? Não se trata certamente de algo totalmente desconhecido para você. Aceitar o Ian aqui que entrou. Não se trata certamente de algo totalmente desconhecido para você, pois já estudamos os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, isso que nós vamos revisar hoje. Pleonásticos em unidades anteriores. Aqui vamos enfatizar que, além de um fenômeno sintático, ele também pode ser um grande recurso de estilo. Depois, aprenderemos como podemos nos expressar de modo nada convencional, alterando a ordem das palavras da oração, criando assim um modo novo de expressão. Estudaremos ainda como expressar possibilidades ou alternâncias entre eventos por meio das orações sindéticas alternativas. Então, esse capítulo ele é basicamente um capítulo que vai nos mostrar como que a gente pode criar estilo de escrita. Então, vai nos mostrar como que a gente enfatiza alguma coisa que a gente quer dizer, como que a gente cria um novo estilo de linguagem, certo? Então, assim, a gente vai precisar revisar alguns assuntos e aprender algumas coisas novas. Mas não é difícil. Pode causar um estranhamento de início, mas não é difícil, tá bom? Bom, então vamos lá. Página 169. A página 169 vai ser uma revisão para nós. Por quê? Porque nós vamos lembrar da oração coordenada sindética. Porém, a gente viu que nós tínhamos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, que era conclusiva, alternativa, explicativa, adversativa e alternativa. Aliás, e aditiva, né? Falei alternativa 2 vezes. Hoje a gente vai estudar só a alternativa. E a gente vai fazer isso com as outras também ao longo dos próximos capítulos. Eu vou abrir aqui um PowerPoint com vocês. Vou compartilhar, tá? Para a gente relembrar. E aí depois a gente vai fazer os exercícios. Professora, Oi. eu cheguei agora que eu estava atrasado. É de qual apostila? É a apostila 4. E qual a página? Página 169. Ah, tá, obrigada. Tá bom? Pessoal, agora que eu abri o PowerPoint, vocês estão vendo? Sim. Tá, agora que eu abri o PowerPoint, eu não consigo olhar o chat, tá? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tem que ser pelo microfone, tá bom? Bom, então, a parte da oração coordenada sindética alternativa vai ser o tipo de oração que vai expressar uma alternância, uma escolha. É aquela que normalmente a gente usa a conjunção ou. Além da conjunção ou, a gente também tem os outros pares, que é o ora, o já, quer, seja, etc, né? Todas elas vão trazer uma ideia de orações que trazem uma alternância, uma opção, certo? Então, vamos olhar aqui aqueles exemplos para a gente relembrar mais ou menos sobre o que era esse assunto. A gente viu que as orações coordenadas, elas são aquelas orações que elas têm sentido completo por si só, né? Nós temos pelo menos 2 orações ali, e que elas são unidas ou não por uma conjunção. Quando elas são unidas por uma conjunção, a gente chama de sindética. Quando elas não são unidas por nenhuma conjunção, elas são unidas por uma vírgula, por exemplo, a gente chama de assindética. As que são sindéticas alternativas, a gente vai ter esse tipo de conjunção aqui, que está em negrito, né? Ou, ora, já, quer, seja, etc., trazendo um sentido de alternância na oração. E aí a gente vai classificar esse tipo de oração como alternativa, quando elas trazem um tipo de alternância e quando elas vêm também com esse tipo de conjunção que está ligando uma oração com a outra. Lembrando que oração é uma frase que tem o quê? O que é uma oração? Quem lembra? É uma frase que contém verbo. Muito bem, uma frase que tem verbo.
Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está de frente para essa oração aqui, ó? Diga agora ou cale-se para sempre. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a nossa análise? Identificar o verbo? Identificar o verbo. Onde que está o verbo aqui nessa oração? Vamos, gente, sem medo de errar. Pode falar. Onde estão os verbos? Diga. Diga E cálice. e cale-se. Muito bem. Temos dois verbos. Quantas orações temos, então? 2. 2. Primeira oração é diga agora e a outra oração é cale-se para sempre. Perceba que ela é coordenada, porque as orações coordenadas são aquelas que elas têm sentido, mesmo se elas aparecerem sozinhas. Se eu falar assim, ó, diga agora, é uma frase que tem sentido, né? Você entende o que eu tô querendo dizer. Não precisa de um complemento, de uma outra oração que complemente o sentido dela. E a outra, cale-se para sempre, também é uma oração que tem sentido completo. Eu não preciso de um complemento para ela fazer sentido. Por isso que elas são classificadas como oração coordenada. Se elas precisassem de outra oração ali para fazer sentido, para ter o sentido completo, aí não seria oração coordenada, seria oração subordinada, que é um conteúdo que a gente ainda vai aprender, tá? Essa oração coordenada, ela é sindética ou assindética? Sindética? Sindética, por quê? Porque ela tem o verbo de conjunção da O verbo não, alternativa. né? É a conjunção. Conjunção é uma palavra que vai ligar uma expressão com outra. Então, ela tem uma conjunção aí que está ligando uma oração com a outra. Qual que é a conjunção que aparece aí? Ou. O ou. Muito bem. O ou aí é a minha conjunção. Eu vou classificar ela como oração coordenada sindética alternativa, porque essa conjunção ou, ela traz essa ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra, né? Essa ideia de opção. Muito bem, né? Agora vamos ver outros tipos de orações coordenadas sindéticas alternativas, né? Que eu falei que não é só o ou, tem outros pares, outras conjunções que também vão aparecer, como o or, o já, o quer, seja, etc. Então vamos ver essa próxima oração aqui. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Qual que é a primeira coisa que eu faço para começar a minha análise? Encontrar o verbo. Onde estão os verbos? Age. Age, muito bem. Tem mais um. E trata? Trata, muito bem. Dois verbos, quantas orações eu tenho? 2. 2. Então, dentro desse período todo, eu tenho 2 orações. Vai ser uma oração sindética ou assindética? Sindética. Sindética, por quê? Porque ela tem conjunção? Porque tem conjunção. Quais são as conjunções que estão unindo as orações uma na outra? Ora. Ora, muito bem. Reparem que o ora ele também traz essa ideia de alternância, né? Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Ou seja, ou ela alterna na calma ou alterna na altereza, né? Na aspereza, desculpa. Então ele traz essa ideia de duas opções, né? Ou tá de um jeito ou tá de outro. Certo? Então, por isso que vai ser oração coordenada sindética alternativa, tá? Não basta só decorar as conjunções mais comuns, que são usadas na alternativa, na explicativa, na conclusiva. Não basta só isso. A gente precisa entender o sentido da frase. Porque às vezes vai estar lá o ora, mas ele não está exercendo essa função de alternância. Às vezes vai estar lá a conjunção e, mas o e não vai estar exercendo a função de aditivo. Então, a gente precisa entender o sentido da frase, tá? Qual que é a função que essa palavra está exercendo ali na frase. Então, assim, ajuda muito decorar as conjunções mais comuns para cada caso. Mas o que mais ajuda, na verdade, é você entender o sentido, tá bom? Então, tenham isso em mente. E quando a gente entende o sentido, fica muito mais fácil de classificar. A gente classifica bem mais rapidamente. Vamos ver a próxima aqui. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Quais são as orações que nós temos aí? Quais são os verbos?
Estarei. E Estarei permita? e permita. Muito bem. Permita nós temos duas vezes, né? Aham. Quantas orações temos aqui, então? 3? Três. Muito bem. Reparem só. Aqui, ó, estarei lá, quero você permita, quero você não permita. Qual que é a palavrinha que está juntando uma oração com a outra? Quer. Muito bem, é o quer. O quer também está indicando uma alternância, né? Uhum. A pessoa ela está insistindo, ó, eu vou estar lá, não importa se você quer, se você permitir ou se você não permitir, eu estarei lá. Então essa alternância sua não vai mudar a minha decisão de estar lá. Mas mesmo assim ele está trazendo essa ideia de alternância, né? Porque a alternância, no caso, vai ser do interlocutor, daquele que está, para quem ele está se dirigindo, né, nessa frase. Então tá ali a alternância. Tá ok, né? Relembramos o conteúdo. Agora eu vou interromper aqui o slide. Vamos voltar. Agora na página 169 a gente vai fazer os exercícios, tá? E depois, quando a gente acabar isso, a gente vai aprender o conteúdo novo. Então, vê que hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Então, pode ser que a gente vai acabar passando um pouquinho assim do habitual do horário, tá? Mas aí eu já descobri com o professor Hélio que tudo bem, que as aulas têm que ter entre 1 hora a 1 hora e meia. Então estamos no lucro, tá tudo certo. E aí, quem não puder, depois assiste no Drive, que eu vou postar a aula, tá bom? Então vamos lá, página 169. Você usa laptop? Como você gosta de usá-lo? Leia o início de um artigo jornalístico sobre o assunto. O que é mais produtivo e confortável? Usar o laptop esparramado na cama ou devidamente sentado diante da mesa? Perceberam aí a oração coordenada sindética alternativa? Sim. Tá ali, né? Tá dando uma alternância, né? O que é melhor? Usar o laptop esparramado na cama ou sentado? Tem duas alternativas, duas opções aí, né? Que aí a gente consegue classificar por causa dessa conjunção ou aí que tem entre uma oração e outra. O texto coloca o leitor diante de duas possibilidades, A ou B, em que ele deve fazer uma opção, escolhendo apenas uma das duas alternativas e defendendo uma opinião a respeito. A palavra ou dá, na maior parte das vezes, esse sentido de alternância ao texto. 1. Leia e tira a seguir. Mais pessoas são atingidas por um raio do que ganham na loto. Ou uso meu tempo investigando os números vencedores para você, ou protegendo você dos raios. O que você prefere? Aí, o que o menino mostra pro anjo? O que o menino tá mostrando pro anjo? Um caderninho. Estão vendo? Vocês estão conseguindo acompanhar? O que ele tá querendo dizer, então? Qual que é a opção que o menino escolheu? O anjo vai proteger ele dos raios Da loteria. ou ele vai querer os números da loto? Ele vai querer os números da loto, né? E aí o anjo responde. É por isso que os anjos geralmente não deixam as pessoas decidirem. Ou seja, né, se a gente for deixar as pessoas decidirem, elas vão fazer más escolhas. Segundo o anjo, né? A partir do segundo e do terceiro quadrinho, construímos o seguinte período. Ou investigo os números vencedores da loto para você, ou protejo você dos raios. Então, vamos primeiro analisar quais são os verbos que nós temos aí nesse período. Ou investigo os números vencedores da loto para você, ou protejo você dos raios. Vamos achar os verbos. Investigue e proteja? Isso, investigo e protejo. Dois verbos, tenho quantas orações dentro do período? 2. Duas orações. Então, temos um período composto, né? Quando temos mais de uma oração, então a gente tem período composto. Esse período composto aí, ele une as orações a partir de qual elemento? Qual que é a palavrinha que está unindo uma oração com a outra? Ou. O ou. Muito bem. O ou é uma conjunção que indica alternância, né? Então, nós temos uma oração coordenada sindética alternativa. Mas vamos completar, né? Complete. A. Como são orações sintaticamente independentes, eu investigo os números vencedores da loto para você
Viram que aí é uma frase, é uma oração que ele não precisa de complemento, ela consegue se sustentar sozinha. Ela faz sentido sozinha. E a outra oração também, olha lá. Eu protejo você dos raios. Como elas são sintaticamente independentes, elas não precisam de uma outra oração para fazer sentido, elas são classificadas como? Sem medo de errar, pode falar. Como que eu classifico as orações quando elas são independentes? Quando elas não precisam de um complemento para fazer sentido? Sindéticas? É coordenadas, tá? As coordenadas são essas que não precisam fazer sentido, não precisam de um complemento para ter sentido, elas se bastam por si só, tá bom? Então aí vocês vão classificar, vocês vão escrever coordenadas. Ficou claro? Uhum. Próxima. B. Como as duas orações apresentam a conjunção ou, elas são sindéticas ou assindéticas? Sindéticas? Sindéticas. Sindéticas, porque quando eu tenho conjunção, eu classifico como sindética, tá? Então aí vocês vão escrever sindéticas. Agora, quem estiver fazendo no caderno, se estiver perdido, me pergunta, tá? Estamos na 1C agora. 1C. Portanto, ambas se classificam como? Como que vai ser a classificação inteira desse período aí que nós falamos, da oração? Coordenadas sindéticas alternativas. Isso, oração coordenada sindética alternativa. Então, viram que é tudo uma etapa, né? A gente vai analisando por etapas. A gente vê essas orações, elas conseguem ter sentido individualmente? Se sim, elas são coordenadas. Essas orações são unidas ou não por alguma conjunção? Se sim, elas vão ser sindéticas. E aí, qual que é o tipo de conjunção que eu tenho e qual que é o sentido que essa conjunção está me trazendo? Aí eu tenho 5 opções, né? O nosso caso foi a alternativa, tá? Então ficou oração coordenada, sindética, alternativa. É importante seguir os passos, tá? Não tentem atravessar os passos, não tentem pular os passos. Façam da forma como eu estou ensinando. Acha o verbo, analisa o verbo, analisa quais são as orações que nós temos, vê se tem uma conjunção unindo essas duas orações, e aí depois classifica. Quando a gente segue os passos, fica bem mais fácil, tá? 2. Vamos recordar o estribilho do Hino da Independência do Brasil, cuja letra foi composta por Evaristo da Veiga e a melodia feita por Dom Pedro I. Nessa parte da composição, fica evidente o sentimento nacionalista que dominava aquele momento. Então, nós temos aí, né, o Hino da Independência, e nós temos um quadro que representa o grito de Dom Pedro, né, I, de independência ou morte. Não sei se vocês sabem, mas esse quadro, ele representa o momento, assim, de uma forma bem mais romantizada, tá? Que não se deu exatamente dessa forma heróica, como está aparecendo no quadro. Porque, inclusive, o Dom Pedro, ele estava com diarreia nesse momento, que ele gritou, né, que ele falou independência ou morte. Mas tudo bem, né? Porém, é importante a gente ter a noção de que nem sempre as coisas elas se dão da forma como as artes vão representar ali, né? Por quê? Porque aí eles estão querendo que a gente tenha um sentimento de nacionalismo, de amor à pátria, certo? Mas não foi exatamente dessa forma como aconteceu. Vamos ver agora o hino, como que ele se dá. Ele fala assim: brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esse momento aqui, ó, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ele faz referência à frase de Dom Pedro, né? Independência ou morte. Ou a pátria ficar livre de Portugal, ou vou morrer, né? Morro pelo Brasil lutando para que fique livre. Esse é o sentido da frase, certo? Aí vamos ver aqui, ó. Do ponto de vista da construção sintática do período, como você analisa os dois últimos versos do estribilho? Ou seja, como que a gente vai classificar? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil? Como que vocês classificam essas orações aí? Posso falar, professora? Pode? Coordenada
Assindética alternativa? É isso, mas não é assindética, tá? É sindética. Ah, tá. Assindética é quando faz sentido sozinho? Não, assindética é quando não tem a conjunção junto, Ah, tá. tá? Não vai aparecer nenhuma conjunção. Aí a análise acaba por aí. Oração coordenada assindética. Aí não tem mais nenhuma Professora, classificação. Oi. e as coordenadas são aquelas que têm sentido sozinha, né? Isso, muito bem. Vai ficar mais claro isso quando a gente começar a estudar as subordinadas, porque aí vocês vão ver que as subordinadas, elas precisam necessariamente de outra oração para fazer sentido, tá? Uhum. Aí vocês vão conseguir diferenciar, tá, as coordenadas realmente não precisam, as subordinadas precisam. Vocês vão ver que a frase fica sem sentido, se a gente não tem uma continuação. Quer ver um exemplo? Ó, vou dar uma frase assim, ó. É necessário que você estude. Nós temos aí dois verbos, né? O de é necessário, e o estude. Perceba assim, a primeira oração que nós temos é necessário. Tá completo o sentido? Se eu chego para vocês e falo assim, gente, é necessário. Não. Vocês vão falar, é necessário o quê? Falta alguma coisa, né, para eu entender. Aí eu continuo, que você estude. Viram como precisa necessariamente de um complemento para fazer sentido? Uhum. Essa seria uma oração subordinada. Aí não é a coordenada, porque a coordenada ela não precisa desse complemento. Ela consegue se fazer clara por si só, tá bom? Então aí vocês vão classificar como oração coordenada sindética, porque ela tem a conjunção ou, né? Alternativa. 3. Os versos a seguir são uma composição a partir do poema Adormecida de Castro Alves, poeta baiano célebre por sua luta contra a escravidão. Nesse poema, o eu lírico contempla a amada que dorme na rede e a folha de um jasmineiro que vem e vai sobre sua face. Então, nós temos aí um poema do Castro Alves, tá? E nós vamos analisar as orações que estão aí. Nesse poema, o eu lírico ele está contemplando a amada que está dormindo. Está dormindo e uma folha de jasmim, sabe aquela flor, jasmim? A folha fica indo e vindo sobre a face dela. Então vamos ver como que é que esse eu lírico descreve esse momento. Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala. Então a sombra, né, desses galhos, né? Ou o próprio galho mesmo entrava pela janela da sala onde ela dormia. E de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Então ele está falando que os galhos do jasmim, da planta, vinham como se vinham próximo do rosto dela e parecia que iam beijá-la. Era como se eles estivessem indo beijar a amada. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Então ele vai fazendo assim o ramo, né? Às vezes com o movimento do vento. Então, ora ele beijava, ora se afastava da amada. Tá? Observe o seguinte período. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Vira a página. A locução conjuntiva ora, ora também é alternativa, mas produz um efeito de sentido diferente daquele dado pela conjunção ou. Pense e responda. Para você, qual é o sentido que a locução ora, ora dá ao período? Então, aí ele não está, digamos assim, que dando uma opção, né? Como é na conjunção ou. Qual que é o sentido que ele está trazendo aí? Esse ora chegava, ora afastava-se. Qual que é o sentido dessa conjunção ou? Ora, aliás. É só explicar o que está acontecendo aí na frase. Isso é um momento em que acontece algo e depois acontece outra coisa, né? Então eles estão se opondo. Em um momento se chega perto e outro momento se afasta, tá? Então não é necessariamente uma opção aí, como na ideia do ou, né? Porque no que nós tínhamos lá no Dom Pedro era ou ficar a pátria livre, ou seja, ou a gente tem independência,
ou morrer pelo Brasil, ou a gente vai lutar pela independência. Tá? Então é uma opção. Você tem duas opções. Ou Portugal dá a independência do Brasil, ou a gente vai morrer lutando por isso. Então, temos aí a opção. Aí não é exatamente uma opção, né? A alternância do movimento, né? Então, hora chegava e hora afastava-se. Então, a gente tem uma oposição, tá bom? Que tá indicando o movimento, que é um movimento em que uma hora chegava perto e uma hora se afastava. Tá bom? Tá claro? Sim ou não? Sim. Tá bom. Posso ir para 4? Pode. 4. Leia com atenção os períodos a seguir e indique a alternativa em que não há oração coordenada sindética alternativa. Então vamos ver, ó. Lembra que eu falei que não adianta decorar as conjunções. A gente precisa entender o sentido da frase. Então vamos achar aí nessas orações onde que não tem o sentido de alternância aí. Então vamos ver lá. A. Quer chova, quer faça sol, eu vou ao jogo. Tem o sentido de alternância aí? Tem. Tem, né? Tem duas opções, né? Ou vai chover ou vai fazer sol, mas de qualquer jeito eu vou pro jogo. Não importa. B. Seja ele honesto, seja um grande vigarista, é melhor não fechar os olhos. Tem o sentido de alternância aí? Sim. Sim, também, né? Tem duas opções. Ou ele vai ser honesto ou ele vai ser vigarista, um dos dois. C. Ou vai ou racha. Tem o sentido de alternância aí? Tem. Tem também, né? Ou vai ou racha, né? Vocês estão habituados, né, com essa expressão. Vocês falam assim? Não. Eu falo. Então é mais da minha geração essa expressão. Quer dizer que vamos de qualquer jeito. A gente vai dar um jeito de conseguir fazer aquilo que a gente está querendo. Então, ou vai ou racha. Tá? Que nem, preciso fazer a prova. Não estou sabendo muito bem o conteúdo, mas ou vai ou racha, né? A gente vai fazer de qualquer jeito. Agora D. Castro Alves, ou o poeta dos escravos, como é mais conhecido, escreveu belos poemas românticos. E aí tem o sentido de alternância? Não. Eu acho que tem. Não. Aí não, perceba. O que ele está fazendo aqui, ó? Castro Alves ou o poeta dos escravos. Aí, nesse momento, ele está explicando quem é o Castro Alves. Então, aí o sentido do ou, ele não vem como sentido de alternância, ele vem no sentido de explicar mais detalhadamente quem é o Castro Alves. Perceberam a explicação aí? Sim ou não? Sim, eu percebi. Então, aí vocês podem até escrever, tá bom? Aí ele vem com o sentido de explicação de quem é o Castro Alves. Vocês podem puxar uma setinha e escrever explicativo. Vamos ver a última só para confirmar? E. Elisa é muito contraditória. Ora afirma uma coisa, ora nega. Aí tem o sentido de alternância? Tem. Tem. Porque uma hora ela afirma e outra hora ela nega, né? Ela vai alternando as opiniões dela. Então, aqui não tem o sentido de alternativa, é a D mesmo. Porque ela traz o sentido de explicação. Ok? Então, acabamos essa parte da revisão. Agora vamos começar de novo com o conteúdo novo. O conteúdo novo ele vai na página 166, mas eu vou exibir aqui o PowerPoint de novo, tá bom? Mas pode ir lá na página 166. Pelo que eu vi na apostila, no início, vocês já tiveram esse conteúdo de pleonasmo? Eu acho que já, mas vocês sabem o que é pleonasmo? Acho que não. Vamos ver. Não. Pleonasmo é quando eu falo, por exemplo, assim, ó, entra pra dentro. É que Já página, Pro? 166. Pleonasmo é quando eu falo, tipo assim, ó, vou subir pra cima. Se vai subir, é pra cima, né? Tem como subir pra baixo? Não tem, Não. né? Quando eu falo entra pra dentro, tem como entrar pra fora? Não. Não, né? Só tem como entrar pra dentro mesmo. Então, pleonasmo é quando eu reforço uma ideia que não precisa desse reforço, né?
Eu reforço assim, só para dar mais um ênfase naquilo. Porque não tenho como eu subir para baixo, né? Só vou subir para cima. Não tem como eu entrar para fora, só vou entrar para dentro. Então, assim, é uma repetição de um mesmo sentido. Palavras que têm o mesmo sentido. No roteiro de vocês, eu postei um vídeo que é de um stand-up que é bem engraçado, de um cara que dá vários exemplos de pleonasmo. Depois assistam, que vocês vão achar engraçado. Mas antes da gente começar a falar exatamente do pleonasmo, né, a gente vai precisar fazer uma revisão, que é dos verbos transitivos, tá? Então vamos lá. Nós agora estamos falando daquele conteúdo que é sujeito, predicado. Lembram disso? Então, por exemplo, aqui, ó, na frase. Eu gosto de chocolate. Para a gente começar a analisar sintaticamente, ou seja, para achar o sujeito, o predicado, classificar o tipo de verbo, nós temos algumas etapas, né? Qual que é a primeira etapa que geralmente vocês fazem? Como que vocês aprenderam a fazer isso? Começa por onde? A analisar a frase. Sujeito? Pelo verbo. Qual que é o verbo da frase aí? Gosto. Gosto. Quando eu acho o verbo da minha oração, eu consigo achar qual que é o meu sujeito. Porque o sujeito é sempre aquele que faz referência ao verbo. Quem que gosta de chocolate? Eu. Eu. O eu, então, vai ser o quê? O sujeito? Sujeito da minha oração. Como que eu sei agora qual que é o meu predicado? É o que Qual é o sobrou? predicado? É tudo que sobrou. Então, ó, gosto de chocolate. Tudo que não é sujeito vai ser predicado, tá? Então, eu tiro o eu, o resto vai ser o meu predicado. Então, gosto de chocolate é o meu predicado. O verbo sempre estará no predicado. Sempre, tá bom? Agora, a gente vai classificar esse verbo. Nós temos duas classificações do verbo. O verbo, ele pode ser verbo transitivo, ou ele pode ser verbo intransitivo. O verbo transitivo é aquele que precisa necessariamente de um complemento para ele fazer sentido. Se ele não tiver complemento, a frase fica sem pé nem cabeça. O verbo intransitivo já não. Ele pode acabar por ele mesmo. Por exemplo, Luísa morreu ontem. Qual que é o meu verbo dessa oração? Morreu. Morreu. Vamos ver se esse verbo precisa ou não de complemento? Se eu parar a minha oração aqui, ó, em Luísa morreu, vocês entendem o sentido da frase? Luísa morreu. Dá para entender o sentido da frase? Sim. O ontem, perceba que ele tá aqui, né? Mas ele não necessariamente precisa estar aqui. Por quê? Porque esse verbo, ele basta por si só. Ele não precisa necessariamente de um complemento. Se ele não precisar necessariamente de um complemento, ele é classificado como um verbo intransitivo. Já os verbos transitivos, eles são diferentes. Por quê? Porque eles vão precisar de complemento. Senão, eles vão ficar sem sentido nenhum. Vamos ver essa frase que a gente tinha colocado aqui? Eu gosto de chocolate. Vocês falaram que o verbo é gosto, né? Se eu chegar e falar assim para vocês, gente, eu gosto. Faz sentido a frase? Não. Não, vocês vão perguntar se você gosta do quê, né? Tipo, termina, do que você gosta? E aí, qual que é a resposta? Eu gosto Eu gosto do quê? de chocolate? De chocolate. Perceba que o verbo gosto, então, é um verbo que precisa de um complemento. Se ele não tiver complemento, ele fica sem pé nem cabeça na minha oração. Os verbos que precisam de um complemento, eles são chamados de verbo transitivo, tá? E o verbo transitivo, ele pode ser de dois jeitos. Ele pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que o complemento dele não tem preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que o complemento tem preposição. Ai, meu Deus, né? Vamos ver os exemplos, não precisa desesperar. Ó, eu gosto de chocolate.
o verbo é gosto, a gente já sabe que é um verbo transitivo, precisa de complemento, né? Então, se eu falar assim, eu gosto do quê? Qual que é a resposta? Chocolate. De chocolate. De chocolate é o meu complemento do verbo. Foi ele que complementou o sentido do verbo? De chocolate? Foi assim que a frase fez sentido? Se ele é meu complemento do verbo, ele vai receber o nome de objeto. Vocês já aprenderam isso, só estou revisando, né? Vocês lembram de ter aprendido isso? Uhum. Então eu só estou revisando. Então, se o de chocolate está completando o sentido do verbo gostar, então ele vai ser o objeto da frase, tá? Ele é o objeto, o objeto é sempre aquele que complementa o sentido do verbo. O objeto, ele vai ser de dois tipos. Ou ele vai ser um objeto que ele tem uma preposição, ou ele não vai ter preposição. Esse objeto aí, de chocolate, tem preposição? Alguma dessas palavras é preposição? Sim ou não? Quais são as preposições? De, com, contra, para, perante. Sim. Lembram? Então, Sim. de é preposição, não é? Como ele tem preposição, ele vai ser chamado de objeto indireto. Por quê? Porque o complemento ele não vem diretamente, ele tem uma ponte aqui, que nem a conjunção, lembra? Que a conjunção liga uma oração com a outra. A preposição vai ligar o verbo com o objeto dela, com o complemento dele. Então, assim, é esse de que está ligando o gostar com o chocolate. Então, por isso que é indireto, tá? É uma ligação indireta. Por quê? Porque tem uma pontezinha, né, para ligar o gostar com o chocolate. Então, toda vez que a gente tiver uma preposição no objeto, ele vai se chamar objeto indireto. E quando a gente não tiver preposição, vai ser um objeto direto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pensar. Eu ando cansado. Aqui, ó, qual que é o meu verbo? Ando. Ando. Não, gente, desculpa, esse aqui não vai dar certo, não. Porque eu preciso. Ele precisa ser um verbo transitivo e esse verbo não vai ser, tá? Ele vai ligar com um predicativo. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu bebi suco. Deixa eu pegar essa frase aqui, ó. Eu bebi suco. Qual que é meu verbo? Bebi. Bebi. Se eu chegar e falar assim, eu bebi. Tem sentido completo? Não. Não. Vocês vão perguntar, bebeu o quê? E qual que vai ser a resposta? Suco. Suco, né? Então, suco é o meu complemento do verbo transitivo bebi. Bebi é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, senão ele não tem sentido sozinho. Suco é o meu complemento, né? Então, suco eu vou classificar como objeto, direto ou indireto? Tem preposição aí? Não. É Não. direto? Se não tem preposição, objeto direto. Ok? Isso vocês têm que saber, assim, muito bem, tá? Eu tô revisando, mas é uma coisa que vocês já têm que saber, tá bom? Então, percebam que o verbo transitivo, ele vai ser classificado de duas formas, né? Quando ele tiver o objeto direto, ele vai ser verbo transitivo direto. Quando ele tiver o objeto indireto, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? Então, aqui, ó, eu gosto. Verbo transitivo indireto. Por causa do objeto indireto também, tá bom? Tá claro isso?
Conseguiram relembrar? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A frase é o verbo transitivo quando ela não faz sentido sozinha, e a frase com o verbo intransitivo é quando ela tem sentido sozinha. Isso. Tipo, Vou só dar a outro Luísa. exemplo. Vou dar um outro exemplo de verbo intransitivo. Olha só. Ela chegou ontem. Qual que é meu verbo? Chegou. Chegou. Se eu chegar e falar assim, ó, ela chegou. Você entende a frase? Sim. Tá completo o sentido, né? Eu até posso ter um complemento, mas não é um complemento obrigatório para o verbo chegou. É um verbo que ele não precisa de complemento. Só que tem verbos que precisam. Por exemplo, eu tinha um gato lindo. Eu tinha um gato lindo. Qual que é meu verbo? Tinha? Tinha. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu tinha. Tá completo o sentido da frase? Não. Não, vocês vão perguntar, tinha o quê? Tinha o quê? Qual que é a resposta? Um Um gato. gato lindo. Um gato lindo. Esse verbo tinha, então é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento obrigatório. E qual que é o complemento obrigatório dele? Um gato lindo. Qual que é? Um gato lindo, né? Um gato lindo é o complemento do verbo tinha. Esse complemento, ele vai receber o nome de objeto. É um objeto direto ou indireto? Tem preposição aí? Indireto? É o quê? Como que vocês classificam? Pensando assim, gato é substantivo, lindo é adjetivo. É o quê? Sujeito. Artigo. Artigo não é preposição. Então aí não tem preposição, tá? Vocês precisam olhar a tabelinha de preposição para saber exatamente quais são as preposições da língua portuguesa. Então aqui, ó, um gato lindo não tem preposição, então vai ser objeto direto. Então o meu verbo tinha vai ser verbo transitivo direto. Entendeu? Entendi. Obrigada, Fran. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. O que são verbos transitivos? Verbos transitivos são verbos que, tendo sentido incompleto, necessitam de um complemento verbal para completar o seu sentido. Ou seja, necessitam de um objeto direto e ou um objeto indireto. Conforme o complemento verbal com o qual estabelecem transitividade, podem ser classificados em... Nós temos as opções, né? Verbos transitivos direto, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Nós temos uma terceira classificação que eu não quis entrar agora para não ser muita coisa, tá? Essa terceira classificação são os verbos que eles têm complemento tanto direto quanto indireto. Aparecem os dois complementos lá, tá bom? Como, por exemplo, o emprestar. Eu emprestei o quê? Um livro. A quem? A minha amiga, tá? Então vai ter os dois complementos, o direto e o indireto. Mas a gente não precisa ver isso agora, tá bom? Senão fica muita coisa. Verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos estabelecem regência verbal com um objeto direto sem auxílio de uma preposição. Ou seja, não tem preposição. De modo a responder principalmente as perguntas o que e quem. Então vamos ver lá. Ó, a Paula fez o bolo. Qual que é o verbo? Fez. Fez. Quem fez o bolo? A Paula. A Paula é o sujeito, né? Paula é o sujeito. Se eu chegar e falar assim, a Paula fez. Não faz sentido. Não faz sentido. Vocês vão me perguntar, o quê? Viram? Quando for transitivo direto, geralmente a nossa pergunta vai ser assim, ó. O que ou quem? Então, se eu falar assim, a Paula fez o quê? O bolo. O bolo é o meu objeto direto, tá bom? Porque ou é artigo, não tem preposição, então vai ser objeto direto, tá bom? Próximo. Vocês já viram esse filme? Qual que é o verbo aí? Viram? Viram?
Quem que viram? Vocês. Vocês. Se eu chegar e falar assim, vocês já viram? O que vocês vão me perguntar? O quê? A minha resposta vai ser esse filme. Reparem que esse verbo precisa de complemento, né? Porque vocês me perguntam o quê? Ele não faz sentido sozinho, né? Então, a minha resposta é o objeto. Então, aqui, ó, o verbo é viram. Ele precisa de complemento. O complemento dele é esse filme. O complemento dele não tem preposição. Se não tem preposição, é um objeto direto, tá bom? Visitar. Aham. Ontem eu visitei minha avó. Qual que é o verbo? Visitei. Visitei. Quem que visitei? Minha avó. Não, quem que fez o ato de visitar? Eu. Eu. Eu é o sujeito. Se eu chegar e falar assim, ontem eu visitei, o que vocês vão me perguntar? Quem? Quem? Né? Porque não faz sentido se eu chegar e falar só ontem eu visitei. Precisa de um complemento. Aí vocês me perguntam quem que você visitou? Qual que é a resposta? Minha avó. Minha avó é o meu objeto. Não tem preposição, então é o objeto direto. Aquele carro atropelou o cachorro. Qual que é o verbo? Atropelou? Atropelou. Quem que, quem que fez o ato de atropelar? O carro. Então, aquele carro é o meu sujeito, né? Se eu chegar e falar assim, aquele carro atropelou, vocês vão falar o quê pra mim? O que vocês vão Quem? me perguntar? Quem? Ou o quê? É, Né? Qual que vai ser a resposta? o cachorro. O cachorro. O cachorro é o complemento do meu verbo atropelou. Não tem preposição aqui, então vai ser um verbo transitivo direto, tá? Porque o meu objeto é direto. O cachorro é um objeto direto que não tem preposição. Tá claro isso, gente? Professora, Oi. então quando a gente se perguntar, quando a gente estiver lendo, a gente se perguntar ou o que, tipo, ou quem provavelmente seria o verbo direto? Objetivo direto? Isso mesmo. Uhum. Você vai ver agora que a gente vai fazer as perguntas dos verbos transitivos indiretos. Na própria pergunta já está a preposição, tá? Aham. Olha aqui. Verbos transitivos indiretos estabelecem regente verbal através de uma preposição com objeto indireto de modo a responder principalmente as perguntas. De que, para quê, de quem, para quem, em quem. Então, geralmente, as perguntas que a gente vai fazer para os verbos transitivos indiretos são assim. São com a preposição, tá? Porque de é preposição, para é preposição, em é preposição. Então, a gente tem várias palavras que são preposição, tá? Vocês precisam decorar isso, porque senão vai ficar muito difícil. Pega lá na tabelinha, dá uma olhada, tá bom? Tem dúvida se é preposição? Olha no dicionário. Escreve assim, ó. Classificação das palavras. De. Aí vai estar lá, vai aparecer. Preposição. Escreve no Google mesmo, se você tem dúvida da classificação das palavras. Então, vamos lá. Vamos ver aqui os verbos transitivos indiretos. Por exemplo, eu estou precisando de ajuda. Qual que é o verbo? Precisando. Isso, é o estou precisando, né? Locução verbal aí. É. O estou tá auxiliando precisando, que é o verbo principal, né? Se eu chegar e falar assim, eu estou precisando. Tem O quê? sentido completo? Não, né? Eu preciso de um complemento. Aí se eu falar assim, eu estou precisando, vocês vão me perguntar o quê? De quê? De quê? Do quê? Viu que já tem a preposição aí na minha própria pergunta? Que é a pergunta, o do, né? Do ou de quê? Aí eu vou responder. Qual que é a resposta? De ajuda. De ajuda. Esse é o meu objeto, que é o complemento do verbo precisando. O meu objeto tem preposição, que é aqui, ó, o de, tá? O de é a minha preposição. Se eu tenho preposição, então eu tenho um verbo transitivo indireto, tá bom? Porque eu tenho um objeto indireto. Olha lá o acreditar. Eu ainda acredito na humanidade. Qual que é o verbo? Acredito. Acredito. Se eu chegar e falar assim, eu ainda acredito. O que vocês vão me perguntar? Em quê? Em quê? Ou no quê?
No também é preposição. No, na, tá? Nos, nas, tudo preposição. Porque ele tá fazendo referência a esse em, tá bom? Tá. Aí a minha resposta é na humanidade. Na humanidade é a minha resposta para o verbo acredito, né? Então é o complemento desse verbo. Se na humanidade é o complemento do verbo, então ele vai ser o meu objeto. Tem preposição? Tem, né? O na é preposição. Então vai ser um verbo transitivo indireto. Porque eu tenho um objeto indireto que tem a preposição ali na. Tá bom? Próximo. Não consigo simpatizar com ele. Qual que é o verbo? Consigo. Consigo. Muito bem. Na verdade, ó, o que nós temos aqui? Locução verbal. Uma locução verbal. Porque é consigo simpatizar. O consigo, ele é um verbo, sim, mas ele está só complementando, ele só está auxiliando o verbo principal, que é o verbo simpatizar. Certo? Então, se eu chegar e falar assim, ó, não consigo simpatizar. Falta informação, né? Vocês vão me perguntar o quê? Não consigo simpatizar. Não consigo. Com Com quem? quem? Com é preposição. Uhum. E aí a minha resposta é com ele. Com ele é o complemento do meu verbo simpatizar, né? Tem preposição no complemento, porque com é preposição, então é um objeto indireto. E o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Agora a próxima. Eu já sei de tudo. Qual que é o verbo? Já sei? O já não, né? Mas o sei é verbo. Hum. Já é advérbio, tá? Uhum. Então, assim, ó, eu já sei de tudo. Se eu chegar e falar assim, eu já sei, vocês vão me perguntar o quê? Do quê? Do quê? O que você já sabe? De tudo. Então, aqui o meu objeto, inverti, né? Aqui era para colocar de vermelho. Então, aqui o meu objeto, ele tem preposição, porque de é preposição. Se o objeto tem preposição, então é um objeto indireto, e o meu verbo vai ser um verbo transitivo, indireto. Ficou claro? Sim. Sim, né? Esse é um conteúdo que vocês já sabiam, estou só revisando. Agora que eu passei por tudo isso, que a gente vai entrar no que é o objeto pleonástico. Não, isso aí eu não sei, não. Que é o que a gente vai aprender agora, na verdade, né? Mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Eu só fiz essa retomada para vocês relembrarem, tá? Porque eu sei que é muito conteúdo. E em gramática, se a gente não sabe uma coisinha ali, a gente não consegue mais acompanhar. Então, precisa estudar gramática, senão vocês vão ficar perdidos. Eu sempre faço uma revisão, mas a gente está com o tempo apertado, né? Então, assim, às vezes vai acabar ficando corrido. Por exemplo, agora eu fiz uma revisão, mas eu sei que foi uma revisão corrida, né? Que tem bastante conteúdo. Então, por isso que eu digo, precisa estudar, tá? Precisa estudar por fora, precisa ver videoaula. Se precisar um videoaula de algum assunto que vocês não estão entendendo, me pede que eu passo, tá bom? E tem sempre as recomendações que eu coloco lá no Drive também. Então, usem o Drive, gente. É importante para ajudar vocês. Então, objeto pleonástico. Vamos ver o que é o objeto pleonástico. A gente acabou de ver que tinha o objeto direto, que era aquele que não tinha preposição, né? O que complementava o verbo, mas não tinha preposição. E o objeto indireto, que era aquele complemento do verbo que tinha preposição. Agora a gente vai ver o que é o objeto pleonástico. Lembra que eu falei que o pleonasmo é aquela figura de linguagem que vai trazer uma repetição de alguma coisa? Vai repetir uma mesma ideia. Então, subir para cima, né? Subir para cima é um pleonasmo, porque a gente só sobe para cima mesmo. A ideia de subir já vem junto com a ideia de ser para cima, não se sobe para baixo. Então, por isso que é um pleonasmo. Entrar para dentro. Entrar para dentro também é um pleonasmo, porque só se entra para dentro, né? Não se entra para fora. A gente não fala assim, né? Entrar lá fora. Não, ninguém fala isso, a gente só entra para dentro. Então, a ideia de entrar já vem junto com a ideia de ser para dentro. Então, quando a gente fala entrar para dentro, a gente só está reforçando a ideia de entrar. A gente está repetindo a mesma coisa, né? Repetindo a mesma ideia nessas palavras. Existe um objeto, ou seja, um complemento do verbo, que vai fazer essa função de repetir uma mesma ideia. Então, vai ter um objeto aí que ele não vai ser necessário na frase. Ele não está errado, tá? Quando ele aparece na frase. Mas ele está o quê? Reforçando a ideia.
quando aparecer esse objeto que reforça a ideia, nós vamos chamar de objeto pleonástico. Quando a gente vê os exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos ler o que nós temos aqui. Você já deve ter ouvido falar de uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Ela está expressa na linguagem coloquial, quando as pessoas dizem subir para cima, entrar para dentro. Pois bem, como o pleonasmo significa superabundância do grego, essa figura de linguagem consiste na repetição de palavras, expressões, com o objetivo de enfatizar uma ideia. Então, quando a gente tem o pleonasmo, é para isso, é para enfatizar a ideia, para reforçar a ideia, reforçar essa repetição, certo? Contextualizando o termo para análise sintática é isso que a gente está fazendo, tá? Quando a gente vai classificando sujeito, predicado, tipo de verbo, tá? É isso. Como que vai aparecer o pleonasmo dentro da análise sintática? Um objeto pleonástico, obviamente, estará expresso na frase 2 vezes, sob forma de um pronome pessoal oblíquo átono. Ai, meu Deus, olha quanta coisa, né? O objeto pleonástico, ele vai ser o quê? Ele vai ser um objeto que se repete 2 vezes, sem a necessidade, assim, digamos, para compreensão, mas ele vai aparecer como essa repetição de uma forma de reforçar a ideia. Então, vai repetir o objeto 2 vezes, tá? E esse objeto pleonástico, ele sempre vai ser um pronome pessoal oblíquo átono. O que é o pronome pessoal oblíquo átono? Coloquei aqui uma tabelinha para vocês verem. Esses aqui, ó. Pronomes pessoais, né? Nós temos do caso reto, do oblíquo átono e do oblíquo tônico. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos, átonos, são esses. Esses aqui que vão ser os objetos pleonásticos, tá? Se aparecer, ó, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Esses aqui que vão ser os objetos pleonásticos, se aparecerem na frase, tá bom? Só esses aqui. Então, vamos ver o exemplo que vai ficar um pouco mais claro de vocês entenderem. Vejamos. Então, nós temos aqui, ó, a correntinha, guardou-a no bolso da camisa. Essa palavrinha aqui, ó, esse a, guardou-a. O que guardou-a? Esse a está se referindo a qual elemento aí da frase? A correntinha? A correntinha. Se a gente fosse reestruturar essa frase, ó, a gente poderia escrever assim, ó. Guardou a correntinha no bolso da camisa. É o mesmo sentido, não é? A correntinha guardou-a no bolso da camisa. Não é o mesmo sentido agora? Guardou a correntinha no bolso da camisa? Uhum. Qual que é o verbo aqui dessa frase? Guardou a correntinha no bolso da camisa. Guardou. Guardou. Se eu chegar e falar assim, guardou, Não faz o que vocês sentido. vão me perguntar? Guardou o quê? O quê? A correntinha, né? A correntinha é o quê? É o meu objeto, não é? Não é o complemento aí do meu verbo guardou? Uhum. É o meu objeto direto porque não tem preposição. Aqui o a é artigo e correntinha é substantivo. Então, não tem preposição aí, certo? Então, quando a gente volta aqui para essa frase, ó, a correntinha guardou-a no bolso da camisa, a gente percebe que a correntinha é o objeto, da mesma forma, né? Como a gente classificou ali, porque é o mesmo sentido. E esse a que está fazendo referência à correntinha também é um objeto. Porque é ele que a gente está falando, né? Guardou o quê? A correntinha. E esse a, ele está remetendo, ele está voltando à ideia da correntinha. Então, aqui nós temos um objeto pleonástico. Que, ó, olha aqui o pronome oblíquo átono, né? Lembra que eu falei que os objetos pleonásticos, eles sempre vão vir classificados como um pronome pessoal oblíquo átono? Olha aqui. Me, te, se, o, a. Aqui, ó, o a. Esse a, ele está sendo classificado como um pronome oblíquo átono. Ele é um objeto pleonástico. Por quê? Porque ele está se referindo ao objeto aqui, que é a correntinha. A correntinha é o objeto. E ele está repetindo. Eu preciso desse a? Não preciso, né? Ele só está fazendo uma repetição, está reforçando a ideia. A correntinha guardou no bolso da camisa. O sentido não é o mesmo? Uhum. Dá para entender a frase, né? Se eu tiro esse a. Esse a, ele só está aparecendo aqui para reforçar mesmo o sentido da correntinha. Para retomar ela, tá bom?
Então, o objeto pleonástico, ele vai fazer isso. Ele vai retomar um objeto que já está lá na frase, já está lá escrito, então ele vai repetir. Ele não tem Se ele for excluído da frase, a frase continua fazendo sentido. Ele está lá só como um estilo de linguagem, né? Uma forma de se escrever. Quando a gente fica enfeitando muito, né, o tipo de escrever, a gente chama de estilo, tá? Então, ele está ali meramente como um estilo de linguagem. Ele não está errado, tá bom? Mas ele está aí só como uma repetição. Quero ouvir dos demais. O que os demais estão achando? Estão entendendo? Como que tá o ritmo para vocês? Falem comigo. Pra mim tá bom. Tá Tô bom? entendendo. Bem, Tá. Quem não estiver entendendo, me avisa, tá? Porque eu sei que é muito conteúdo. Eu sei que é muita coisa mesmo. Mas não tem jeito, né? A gente tem que passar, tá bom? Então, se tiver difícil, é professora, normal. Oi. quando você tá fazendo exemplo, é necessário, se tivesse um exercício, era necessário descobrir o objeto, ele é direto ou indireto? Se estiver pedindo um exercício, sim. Por exemplo, nesse caso aí, a gente vai classificar se o objeto é pleonástico indireto ou se o objeto pleonástico é indireto, tá bom? Então, a gente precisa saber se tem ou não preposição nesse objeto Entendi. ao qual ele está fazendo referência. Então, precisa saber classificar. Por isso que vocês têm que saber quais são as preposições, tá? Pega uma tabelinha, dá uma olhada, tá bom? Consulta. Não tenham medo de consultar. Não sabe o que é preposição? Escreve no Google, preposições. Vai aparecer a tabelinha das preposições. Elas nunca mudam, tá? Tá. Ó, vamos ver mais exemplos, tá bom? Os Tá. presentes, entreguei-os a aniversariante. Vamos ver, né? Vamos reescrever a frase que eu acho que fica mais fácil de vocês identificarem. Ó, entreguei os presentes a aniversariante. Qual que é o verbo aí? Entreguei. Entreguei. Se eu chegar e falar assim, entreguei. Vocês vão me perguntar o quê? O quê? O quê? E a resposta vai ser o quê? Os presentes é aniversariante. Isso. Os presentes, né? Então, aqui eu tenho o primeiro complemento. A aniversariante é o meu outro complemento, tá? Então, aqui é um verbo que tem dois tipos de complemento. Tem o complemento do objeto direto e do objeto indireto. Então, o primeiro complemento que nós temos vai ser os presentes. Entreguei o quê? Os presentes, certo? Então, se a gente vem aqui nessa frase, a primeira, os presentes a gente vai classificar como? Sujeito? Não, porque olha só, o que os presentes estão fazendo? Qual que é a função dele? Completar o sentido do verbo, não é? Quando se completa o sentido do verbo, eu tenho o que a gente chama de objeto. O objeto é aquele que completa o sentido do verbo, tá bom? Então, os presentes vai ser o quê? Objeto. Objeto. Direto ou indireto? Tem preposição? Não. Não. Os é artigo e presentes é substantivo, então não tem Então ele preposição. é direto. Então é direto, muito bem. Então aqui eu tenho um objeto direto. Então, ó, os presentes, entreguei-os a aniversariante. Esse os aqui, ele está se referindo a qual palavra? Está se referindo ao quê? Presente. Aos presentes. Está vendo que é uma repetição? Os presentes, entreguei-os a aniversariante. Então, esse os, ele está fazendo uma repetição, né? Ele está se referindo aos presentes, que já é o objeto direto. Esse os também é um objeto direto. Ele está repetindo os presentes, ele está retomando os presentes, tá? Ele é necessário na frase? Não, posso tirar, ó. Não. Os presentes entreguei a aniversariante. A minha frase continua com o mesmo sentido, né? Ele tá ali só com uma ideia de pleonasmo, que é reforçar, tá bom? Então, aqui, outro exemplo, tá? Esse os aí é o meu objeto pleonástico. Os presentes é o meu objeto direto. E o os é o objeto pleonástico, tá bom? Uhum. Vamos ver aqui outro exemplo, ó. A José falta-lhe delicadeza. Então, aqui reescrevi a frase já, né? Delicadeza falta a José. Qual que é o verbo? Falta. Falta. Falta é o meu verbo. Se eu chegar e falar assim, delicadeza falta, vocês vão me perguntar o quê?
Falta pra quem? Falta para quem? Olha a pergunta, o para é preposição. Se o para é preposição, o meu objeto vai ser o quê? Indireto? Indireto. Ó, a José. A José é o complemento do meu verbo falta, né? Esse a aqui, ele não é artigo no caso, ele vai ser preposição, tá bom? É a preposição a, tá bom? Então, delicadeza falta a José. A José é o meu objeto indireto, porque o a é preposição nesse caso, tá bom? O a, ele pode ser artigo ou ele pode ser preposição, depende da função que ele está exercendo na frase, tá? Aí esse a, ele tá no sentido de para, né? Falta para José. Para é preposição, então esse a também vai ser preposição. Então, vamos ver aqui a frase original, né? A José falta-lhe delicadeza. O a José, a gente já sabe que é um objeto. Objeto indireto, né? Uhum. Causa da preposição a. E esse lhe? Esse lhe, ele está se referindo a qual palavra? Delicadeza. Não, ó. A José falta-lhe delicadeza. Delicadeza falta a quem? Falta a ele, José. tá? Esse lhe, ele está fazendo referência a José, tá bom? Esse lhe, ele não precisa estar na frase. Ele está se repetindo um objeto. Ele pode ser tirado. Então, ele vai se chamar de objeto pleonástico. Ok? Pode ser um pouco difícil no início, tá? Mas a gente vai se acostumando. A gente vai vendo vários exemplos, vocês vão se acostumar, tá bom? Vamos ver o último aqui, ó. A mim não me agrada esse cantor. Vamos reescrever a frase para ver como que ficaria? Vou reescrever aqui, ó. Esse cantor não agrada a mim. Qual que é o verbo? Agrada? Agrada. Quem não agrada? O cantor. O cantor. O cantor é o sujeito, tá bom? O cantor é o sujeito da frase. Se eu chegar e falar assim, esse cantor não agrada, vocês vão perguntar o quê? A quem? A quem? A quem que ele não agrada? Aí a resposta vai ser a mim. A mim é o meu objeto, né? Então É o vai complemento ser. do verbo agradar. Vai ser indireto? Então, a mim é o meu objeto indireto, porque esse a também é preposição, tá bom? Não agrada a quem, né? Aí é uma preposição, tá bom? Então, aqui nós temos um objeto indireto. Então, vamos ver a frase original. A mim não me agrada esse cantor. Tem algum objeto pleonástico aí que vocês estão identificando? Acho que não, professor. Pensa um pouquinho. Que está retomando o mesmo termo duas vezes? Me, não é? Isso, me. Muito bem. Então, aqui eu tenho o objeto pleonástico, tá? O a mim é o meu objeto indireto e o me é o que está retomando a ideia do a mim, tá bom? Ok? Claro? Aham. Difícil, né, esse conteúdo. Então, vou interromper aqui, tá? O compartilhamento. Vamos ter que fazer uns exercícios, tá bom? Senão a gente vai esquecer tudo. Então, vamos fazer alguns exercícios rapidamente. Quem precisar sair, pode sair. Professora. E os demais fiquem aqui, para a gente estudar mais um pouquinho. Tá bom? Então, página 166. Professora, Oi. o que é hiperbato? Oi? O que é hiperbato? Hipérbato. Vamos chegar lá, tá bom? O hipérbato eu vou dar na próxima aula, tá? Porque senão vai ficar muita coisa hoje. Próxima Tá. aula eu falo sobre hipérbato. Hipérbato é quando a ordem mais comum da gente fazer as frases está invertida. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Meus olhos. Eu tenho meus, que é o meu pronome, e o olhos, que é o meu sujeito, o meu substantivo. É comum a gente falar meus olhos, né? O hipérbato a gente vai inverter. A gente vai falar olhos meus. A gente pode fazer isso, mas é menos comum. Não é tão comum assim. Falar olhos meus. Tá? Então é quando a gente troca a ordem das frases. Tá bom?
Isso que a gente estava fazendo agora, né? Vocês viram que eu estava Aham. colocando as frases de volta no lugar mais habitual para a gente poder enxergar o objeto? É porque as frases estavam numa ordem hipérbato, elas estavam fora da ordem mais comum. Porque a ordem mais comum é o quê? É sujeito, verbo e objeto. Eu não estava reorganizando para ficar dessa forma? Sujeito, verbo e objeto? Porque as frases não estavam na ordem mais Tá. comum, né? Elas estavam como se fosse um hipérbato. Tá bom? Mas aí na próxima aula a gente vê mais sobre. Senão a gente vai pirar. Muito conteúdo, né? Vamos lá. Tá bom. Página 166. Quando escrevemos, usamos diversos recursos de linguagem com a intenção de tornar o texto mais expressivo. Entre esses recursos são aqueles que dizem respeito ao modo que construímos as frases, orações e períodos. Por isso, esses recursos são tradicionalmente conhecidos como figuras de construção, ou ainda figuras de sintaxe, entre as quais se encontra o pleonasmo. Então, o pleonasmo ele é um estilo, né? Ele é uma forma de escrever, né? Diferenciada. É um recurso para enfatizar aquilo que nós queremos dizer, para reforçar. Então, ele não está errado, tá? Essa forma de pleonasmo aí que a gente está estudando, o objeto pleonástico, ele é só um estilo, uma forma de se escrever, diferenciado. Então, a gente tem que aprender a classificar. Então, vamos ver ali, ó. Já estudamos anteriormente um tipo de objeto, que é o direto e indireto, chamado pleonástico. Lembra-se? Olha, então vocês já estudaram isso antes, hein? Vamos recordá-lo transcrevendo o exemplo que está na apostila 2. Observe com atenção a estrutura sintática da oração, principalmente as partes destacadas. Então, nós temos ali, ó, objeto direto, adjunto adverbial, sujeito, objeto direto, transitivo direto, adjunto adverbial. Aí a frase é assim, ó, a pilha de jornais, que está classificado como um objeto direto, ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Então, ali está classificado, né? A pilha de jornais é o objeto direto, ali no chão é o adjunto adverbial, ninguém é o sujeito, quem está exercendo a ação ali da frase, né? Os é o objeto direto pleonástico, né? Porque esse os está se referindo à pilha de jornais. Guardou é o verbo e debaixo da escada é o adjunto adverbial. Então, perceba aí que nessa frase nós temos o objeto pleonástico, por quê? Porque está repetindo, está fazendo referência novamente à pilha de jornais, tá? Então, a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Esse os a gente poderia retirar da frase e o sentido ia ser o mesmo. Ele está ali só para reforçar, para retomar a pilha de jornais. Então, ele está aí como um estilo de escrita, tá? Pode ser retirado, por isso que ele é um objeto pleonástico, tá bom? Porque ele está só se referindo a uma coisa que já foi dita. Aí, ó, faça a mesma coisa com essa outra oração. Então, as suas violetas na janela, não lhes poupei água. Então, as suas violetas é o meu objeto indireto. E o lhes é o objeto pleonástico, porque está fazendo referência ao objeto indireto, às suas violetas. Esse lhes pode ser retirado da frase. Ele está ali só para reforçar a ideia, tá bom? Se a gente fosse reorganizar a frase, ficaria assim, ó. Deixa eu ver. Na janela, não poupei água às suas violetas. Então, ó, não poupei, poupou o quê? Água às suas violetas, tá bom? O objeto indireto é o as suas violetas. E o lhe está fazendo referência a esse objeto indireto, tá bom? Então, vamos lá tentar fazer esse exercício, ó. Nesse caso, os pronomes pessoais, quais são os pronomes pessoais que nós temos aí? Nas duas frases, que são os objetos pleonásticos. Quais são os objetos pleonásticos dessas duas frases? Os e lhes. Isso, então vocês vão escrever. Nesse caso, os pronomes pessoais, os e lhes, retomam. O os está retomando qual palavra? Qual expressão aí? A pilha de jornais? Isso, retomam. Então, vocês vão escrever a pilha de jornais. E o lhes está retomando qual palavra? Qual expressão?
As suas As suas violetas. violetas. As suas violetas. Então, é isso que vocês vão escrever. As suas violetas. Respectivamente. Agora, 2. A respeito do emprego desses pronomes nos contextos em que aparecem, só não podemos dizer que eles... o que a gente não pode dizer sobre os objetos pleonásticos? Então, vamos marcar que está errada, tá? São elementos de repetição? Sim ou não? Sim. Sim. São elementos de repetição. Produzem ênfase? Sim ou não? Sim. Sim, ênfase é quando reforça, tá? Eles reforçam, sim. C. Embora legitimamente empregados, produzem certa redundância no período. Sim ou não? Sim. Sim, eles trazem a redundância, né? D. Tornam as frases gramaticalmente incorretas. Sim ou não? Sim. Esse não, eles não tornam a frase incorreta. A frase está certa, tá? Pode-se usar os objetos pleonásticos, eles não estão errados, tá bom? Na frase. Então, essa aí que tá errada, tá? Então, o D tá errado. Então, vocês podem marcar o D. E aí, indica um gosto por certo excesso de palavras. Sim, né? Porque aí o autor, ele optou por trazer um excesso, né? Uma expressão, assim, que pode ser excluída, mas ele colocou ali, porque ele acha que fica melhor assim, escrito. Tá bom? Então, aí é um gosto pessoal. 3. Como você já sabe, Machado de Assis é um dos maiores escritores do nosso país, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra fundamental na nossa literatura. No trecho a seguir, Brás Cubas, protagonista do romance, comenta o seu amor por Virgília. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Então, assim, você escapou de uma enrascada, né? Correu um risco de vida, aí você vai amar a vida mais intensamente. É isso que ele está falando. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Então, ele começou a amar a Virgília muito mais depois que ele quase perdeu ela. Quase perdeu a namorada. E a mesma coisa aconteceu com ela. Ela também começou a amar o Brás Cubas muito mais depois que ela quase perdeu ele. Certo? Então, é isso que o Machado de Assis está querendo dizer nessa frase. Achem para mim onde que está a expressão, a frase que tem o pleonasmo. O objeto E a pleonasmo. mesma coisa lhe aconteceu a ela. Perfeito, muito bem, essa mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente aquilo que fizemos, que foi feito no 1, tá? A gente vai separar os elementos e classificar. Então, a frase é essa. A mesma coisa lhe aconteceu a ela. Essa é a frase. Vamos tentar classificar, né? Qual que é o verbo aí da oração? Aconteceu? Aconteceu, muito bem. Então, aí nós temos um verbo. O que aconteceu? Que quase perdeu. Não, aí nessa frase, ó, a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Aconteceu o quê? A mesma coisa. Esse é o sujeito. Aconteceu o quê? A mesma coisa, tá? Então, a gente já pode colocar ali, ó. Em função sintática, na primeira linha, a gente vai escrever sujeito. E embaixo, termo da oração, qual que é o sujeito? Que eu falei agora? E a mesma? A mesma coisa. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no... Tá vendo? Deu pra ver? Então, é assim que vai ficar. Sujeito em cima e a mesma coisa embaixo. Aí nós temos ali, ó. Como que continua a frase? A mesma coisa lhe aconteceu a ela. Como que vocês classificariam esse lhe? Objeto indireto? E isso é o objeto indireto, que é o objeto pleonástico, né? Então, pode escrever aí. Professor, ele escreve objeto indireto e embaixo lê, né?
Isso, escreve objeto indireto em cima e embaixo vai escrever lhe. Muito bem. Aí nós temos lá o verbo, aconteceu. Se é um objeto indireto, o verbo vai ser o quê? Verbo transitivo? Indireto. Indireto, muito bem. Então, em cima a gente vai escrever verbo transitivo indireto e embaixo o aconteceu. E o que sobrou da frase, né, foi o a ela. O a ela a gente já sabe, né? Aconteceu o quê, né? A ela. A quem? A quem é que aconteceu? A ela. Então, nós temos aí o objeto indireto, porque ele é o complemento do verbo aconteceu. Tá bom? Então, em cima nós vamos escrever também objeto indireto e embaixo vamos escrever a ela. Conseguiram? Alguém tá perdido? Tá assim, ó. Dá pra ver? Dá. Tá? Alguém se perdeu? Online no Facebook, né? Tô de olho em vocês. Tudo no Facebook. Vamos lá. Agora o B. Reescreva desfazendo a construção pleonástica. Então, a gente vai tirar o pleonasmo agora, tá bom? Então, a gente pode tirar um dos dois objetos indiretos aí que nós temos, ou o lhe ou a ela. Vamos escrever? Dá uma sugestão para mim aí, de como que vai ficar. E aconteceu a mesma coisa a ela. Isso. A mesma coisa aconteceu a ela. Já vai acabar, calma. Falei que hoje ia ser mais extenso, já estavam avisados. Então, ó, a mesma coisa aconteceu a ela. Tem outra opção, tem outra forma que a gente pode escrever também. Como que pode ficar? A mesma coisa ali aconteceu? Isso, muito bem. Então, as duas formas. A mesma coisa lhe aconteceu ou a mesma coisa aconteceu a ela. Para acabar, eu vou fazer só os 5, tá bom? E o resto vocês tentem fazer em casa para não esquecer o conteúdo, tá bom? Só os 5 para a gente reforçar. Então vamos lá, 167. 5. Reescreva os períodos a seguir com pleonasmos sintáticos. Então a gente vai colocar agora os pleonasmos, tá bom? Tá sem o pleonasmo e agora a gente vai colocar. Não peço nada ao avarento. Como que vocês reescreveriam essa frase? Não peço-lhe nada? Mas aí fica, você colocou aí, né, o lhe, tá certo. Mas precisa colocar o avarento também. Porque precisa ter os dois. Como que você colocaria com o avarento junto? Não peço-lhe nada a este avarento? Pode ser. Não, na verdade, assim, ó, fica melhor assim. Ó, ao avarento... Nada. Pode falar, Marcela. Nada peço ao avarento? Não, porque aí ficou igual, né? Ali, ó, não peço nada ao avarento. Vamos pensar em outra forma. Ó, um exemplo. Ao avarento, a esse nada peço. Perceberam? Vai ficar assim, eu vou escrever aqui para vocês no chat. É um pouco difícil no início, porque a gente não está acostumado, mas depois a gente acostuma. Como que é, professora? Ao avarento? Ao avarento, vírgula. A esse nada peço. Estou tentando abrir aqui o chat, mas é que tá lerdo. Tem uma outra forma de fazer. Vê se vocês conseguem pensar. Escrevi aqui. Assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Ao avarento, nada lhe peço. Não peço nada? Não, porque precisa ter o objeto pleonástico. Lembra que o objeto pleonástico, ele sempre vai ser um pronome átono, né? Que é aquele lhe, o, a.
C. Tá? Então, essas são as duas opções. Ao avarento, a esse nada peço. Ou, ao avarento, nada lhe peço. Perceberam? Agora B. Ela era bonita, mas também nunca foi snob. Aí é um pouco difícil, porque vai mudar um pouco a estrutura. Vê se alguém consegue pensar em alguma coisa. Bonita ela era, também nunca foi snob. Quase isso. Ó, vai ficar assim, ó. Ela era bonita, mas também snob, nunca o foi. Vou escrever aqui para vocês verem. Ela era bonita, mas também snob, nunca o foi. Esse o, ele tá fazendo referência a qual palavra? Nunca o foi. Por que ela nunca o foi? Snob. Snob, tá? Então, esse o, ele tá retomando ao snob. É que esse snob, ele não vai ser, no caso, objeto, tá? Ele vai ter uma outra classificação de palavras. Por isso que eu achei que esse daí ia ficar mais difícil para vocês. Mas tudo bem. É difícil mesmo fazer de início. A gente está se adaptando ainda com essa forma de escrever. É uma novidade. Vamos ver a C, se alguém consegue fazer. C. Deu-se ao homem inteligência e sabedoria para bem governar sua vida. Tem que trocar toda a ordem da frase, tá? Para conseguir fazer. Pensem aí. Comecem assim, ó. Ao homem. Vê se agora vocês conseguem fazer. Comecem com ao homem. Ao homem lhe deu. Ao homem foi Ao dado homem- inteligência e sabedoria para bem governar sua vida? Isso, só faltou o objeto planástico. Ao O homem homem lhe Foi. deu. foi lhe dado Isso. Foi-lhe dado inteligência e sabedoria para bem governar sua vida. Professora, é muito difícil. Oi? É muito difícil. É difícil, eu entendo que é difícil, é mesmo, tá? Não tiro isso de vocês, não, tá bom? Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? O que é esse objeto Bem pleonástico, difícil. né? Então, já tá ótimo. Então, vamos parar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente termina esse assunto, tá? Só uma coisinha, me ajudem. Quem que não veio hoje? Só a Ana Júlia? Ninguém veio hoje. Não, quem faltou? A Mais Ana claro. Júlia. Ana Júlia. A Ana Lívia saiu, né? O Aqua. Samuel entrou. O O Hector, eu Ian acho. entrou também. Não, o Hector entrou, ele. Só que ele caiu da chamada. Ah, entendi. Tá bom? Então, acho que só a Ana Júlia, né? Os outros estavam aqui. É. Tá bom, então. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E ficamos por hoje só, tá bom? Tchau. 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 Tchau, pro. Tchau, Beijo. gente. Até mais. Tchau. A Julia voltou no final da aula.